Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Ivanildo Takamine e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre 10 plantas da pandemia. Então, bora pro vídeo. Pessoal, a gente está vivendo um período de pandemia, né? Já estamos há mais de um ano nesse clima super tenso de pandemia. Muitas pessoas têm ficado muito tempo em casa de quarentena, muitas pessoas também têm ficado doentes, depressivas. E aí surgiu uma explosão no mercado, né? Principalmente no mercado de plantas, né? O grande aumento do consumo de insumos de produtos agrícolas. Então, eu pude perceber, né? Muita gente também veio me procurar nas redes sociais ou pessoalmente para falar que durante a pandemia começou a se apaixonar pelas nossas verdinhas, né? Que eu sempre falo aqui no YouTube. O YouTube também tem, o canal tem crescido bastante durante essa pandemia, mesmo fazendo pouquíssimos vídeos, porém muita gente começou a se dedicar e olhar com um olhar mais atento para nossas verdinhas, né? E aí, como as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa, muito tempo reclusas, né? Surgiu essa necessidade de conhecer um pouco mais sobre plantas para dentro de casa, plantas que ficassem, se adequassem de uma maneira mais, fossem mais resistentes a ambientes internos. Antes de mais nada, eu gostaria de falar o seguinte, da importância de se ter plantas dentro de casa ou de se cultivar plantas, né? Elas trazem muitos benefícios, como por exemplo, são antidepressivas, são anti-estresses. Várias vezes eu já cheguei do trabalho muito estressado e a primeira coisa que eu fazia era vir para o meu jardim para realmente descarregar tudo aquilo, para realmente me limpar todo aquele estresse, né? As plantas, elas alegram o ambiente, elas purificam o ar, melhoram a umidade do ar, elas captam poluição, CO2, aumentam a quantidade de circulação de oxigênio no ar, então assim, deixam o ambiente mais alegre. Então assim, as plantas, né, de uma maneira geral, elas alegram muito o ambiente. Eu lembro que quando eu comprei minha casa, toda essa área que vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso aqui, ó, era só areia branca, não tinha nada. E aí eu fui aos poucos fazendo a transformação e modificação do espaço, certo? Então bora lá para as 10 plantas que mais foram compradas, que mais foram pesquisadas na internet para cultivos em casa durante a pandemia. Em 10º lugar, eu destaquei o pau d'água. Eu vou estar colocando as fotos aqui das plantas que eu não tenho e vou falar nesse vídeo, tá certo? O pau d'água é uma planta muito característica, pode ser cultivada ela a sol pleno, a meia sombra, na sombra. Vocês vão conseguir encontrar ela na variegada ainda. É uma planta super rústica, se adapta muito bem ao clima tropicais e quentes também. Planta super resistente, fácil de cuidar, o cuidado é mínimo para ela e alegram bastante o ambiente. Tem gente que cultiva em vasos dentro de casa, desde que esse ambiente seja bem iluminado. Pessoal, quando a gente fala ambiente interno, né, sombra, a gente não está se referindo àquele canto escuro da casa, a gente está se referindo àquele ambiente próximo de uma janela que a gente possa deixar a planta para que ela possa fazer fotossíntese, né, numa varanda, em algum lugar que tenha essa iluminação, certo? Em nono lugar fica o Ficus lyrata, né? Também vou estar colocando aqui porque eu não tenho essa planta aqui na minha casa e também não é uma planta fácil de encontrar na minha região. Ficus lyrata, se plantado a sol pleno, ele vira uma árvore gigantesca. Dentro de casa você vai ter aquela planta num porte menor. É interessante colocar essa planta também no local bastante iluminado e num vaso de no mínimo 50 litros para que ela possa realmente mostrar aquele esplendor dela, né? Porém vai ser uma mini árvore dentro de casa. Planta também super fácil de cuidar. Bom, eu nunca vi um Ficus lyrata pessoalmente, já vi plantas um pouco parecidas com Ficus lyrata que muita gente costuma ter, certo? Na minha região é mais fácil você encontrar nas casas das pessoas a árvore da felicidade, que também é outra plantinha super fácil de ser cuidada e tem um crescimento muito lento que dá para você cultivar num ambiente iluminado da sua casa, num terraço, numa sala, próximo à cozinha, certo? Em 8º lugar, nós ficamos com o pacová, né? É uma planta que eu também não tenho aqui.
mas já estou tentando conseguir. Ela é uma planta um pouco mais fácil de conseguir, porém ela é um pouquinho cara, eu acho, né? Principalmente pelo tamanho da muda que eu quero comprar. Geralmente você encontra o Pacová em shoppings, em lugares realmente internos que dá para você cultivar essa planta tranquilamente. Ela bota uma inflorescência muito bonita que se assemelha a um antúrio, a um tinhorão, né, que é o caladium. São plantas basicamente da mesma família, então a floração vai ser bem singela. O que vai chamar a atenção nessa planta de fato são as folhas. O interessante é que quando eu falo em plantas dentro de casa, né, não espere que eu fale aqui de flores esplendorosas para dentro de casa. Isso aí você não vai conseguir. Ambientes internos, o que vai chamar a atenção são folhagens. Então, basicamente, 90% do que eu falar aqui de plantas vão ser plantas que vão estar, de fato, chamando a atenção pelas folhas, não pelas flores, ok? Então, temos aí, eu já falei do pau d'água, já falei do Ficus lyrata, já falei do Pacová, que também tem que ser uma planta que você tem que cultivar ela uma terrinha úmida, bastante matéria orgânica, certo? Essa planta, o substrato não pode secar de jeito maneira, certo? Em sétimo lugar, ficamos com as orquídeas, né? Para quem achava que eu não ia falar de jeito nenhum de floração, ficamos com orquídeas. Muita gente nessa pandemia começou a cultivar orquídeas, né? São plantas um pouco mais difíceis de cuidar. Confesso a vocês que eu já tive muita orquídea, muita orquídea quando eu era solteiro. Morava com meus pais. E eu fiz um lugar especial para cuidar de orquídeas e comecei a estudar e cultivar, a produzir orquídeas. Porém, quando eu me mudei para cá, eu casei e me mudei, eu não tinha um ambiente totalmente apropriado para cultivar orquídeas. Pegaram fungos, doenças, eu fui perdendo muita planta, né? Mesmo sendo agrônomo, né, eu acabei perdendo muita planta e também por falta de tempo para me dedicar a cuidar dessas plantas que são um pouco mais sensíveis, né? Tem que ter um pouco mais de dedicação. Porém, nessa pandemia, muita gente resolveu refletir, parar e cultivar uma dessas plantas maravilhosas aqui, ó, orquídeas, certo? Em sexto lugar, ficamos com samambaias e avencas, né? Uma coisa que me chama super a atenção dessas plantas são a quantidade e a variedade de formatos de folha, tamanho de folha, né? O quanto essa planta ela chama a atenção por essa diversidade, a questão de contrastes, tonalidades diferentes, certo? Então eu tenho algumas samambaias aqui na minha casa. Vou mostrar para vocês agora, bem divertido aqui. Saindo um pouco daquele ambiente, né? Mostrar um pouco aqui da minha, ó. Minha renda portuguesa é uma das minhas prediletas aqui, certo? Minha samambaia renda portuguesa, tá plantada num vasinho suspenso. Tenho também essa nova aquisição aqui, que é uma chama de samambaia amazonas, né? Ou samambaia amazônica, chamam assim. Ela só tá com apenas 3 folhinhas. Foi um broto que eu peguei, trouxe e aí ela já tá começando a brotar. Folhas muito grandes, tava no chão essa folha aqui, acabei deixando o vaso suspenso também. Então, samambaia amazônica. Falei um pouco de avenca, tem essa espécie aqui, ó. Tá um pouquinho debilitada ainda. Eu conheço por samambaia rabo de pavão, o pessoal conhece por esse nome, avenca rabo de pavão. Tenho também essa espécie de samambaia aqui, ó. Também não sei identificar. Tenho essa espécie de samambaia aqui. Acho que essa é uma das mais comuns, peguei lá no trabalho. Então é uma variedade gigantesca de formatos de folha, tamanhos de folha. Temos também as avencas, chifres de veado, que são também samambaias que têm texturas e formatos bem específicos de folha. Falei para vocês de orquídea, olha. Olha só a minha Rodriguesia venusta. Começou a floração dela hoje, ó. Bastante cachos, ainda botões para se abrir. Minha Rodriguesia venusta. Mas vamos embora para o quinto lugar. Continuando, né, o nosso tour aqui pelas plantas. Em quinto lugar, uma das plantas mais procuradas nessa pandemia foi a palmeira rhapis. Já tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre essa planta, que eu já ganhei de inscritos. Ganhei uma planta maior ainda da mãe da amiga da minha esposa, a gente colocou na sala. Eu vou estar colocando aqui, ó, o vídeo, né, da rhapis que a gente ganhou. Super bonita, se adaptou super bem, não teve a questão de perca de folhas, ela não sofreu nessa adaptação do ambiente que ela era cultivada externamente, foi para dentro de casa, tá super bem, né? Palmeiras rhapis ainda coloca florzinhas super bonitinhas, bem delicadas, porém dentro de casa a minha ainda não floriu,
certo? É uma das plantas super utilizadas agora nessa pandemia para ornamentar escritórios, apartamentos. O pessoal prefere muito, ela é uma planta que ela não fica numa estatura muito grande e ela não dá nenhum tipo de trabalho, certo? Vamos agora para o quarto lugar. Ficamos com os queridinhos, né? Cactos e suculentas. Vamos lá ver os cactos e suculentas? Vamos aqui ver um pouco dos cactos e suculentas, né? Nessa pandemia foi muito comum muita gente procurar e cultivar cactos e suculentas, né? Temos aqui alguns sedums, Graptopedilum paraguaiensis, sedum cobre. Temos outras espécies aqui que eu não estou lembrando bem o nome direito. Temos o Firestone e também temos alguns cactos, né? Ó, tirei aqui para mostrar para vocês. Tem vídeo no canal aqui também onde eu mostro os cactos e suculentas que eu ganhei de inscritos, certo? Aqui do canal, ó, Mammillaria dedal. Se vocês perceberam, né? Todos os meus cactos e suculentas eu cultivo eles a sol pleno, levam sol, levam chuva. As suculentas sofrem um pouquinho mais, né? O cedro Firestone, quando estava no período do verão, né? Em dezembro, janeiro, ele estava muito lindo, mas porém começou um período de chuvas aqui na minha região. Ele perde bastante folha, mas logo logo ele se renova. Muitas suculentas realmente eu prefiro não cultivar dentro de casa, eu prefiro um ambiente externo, até porque no estresse hídrico, no estresse de temperatura elevada, que elas vão mostrar todo o seu esplendor de coloração. E os meus cactos, eu sempre cultivo eles também externos, porque só assim eles vão emitir floração. Cactos não flore dentro de casa. Se você comprou aquele cactus com aquela florzinha que já está lá aberta há meses e meses, essa florzinha é falsa, ela não existe, certo? Geralmente as florzinhas dos cactos são bem singelas, um pouco amareladas, esbranquiçadas, bem pequenininhas e geralmente elas ficam abertas durante 1 a 2 dias no máximo, ok? Vamos lá para o nosso top 3 da nossa lista, né? Em terceiro lugar, a planta mais procurada na pandemia para se cultivar foi a jiboia. Eu também tenho jiboia, já tem até vídeo aqui que eu mostrei falando da jiboia aqui, mas vou mostrar para vocês como tá a jiboia aqui em casa. Vamos lá aqui, ó. Essa aqui é a jiboia. Eu peguei pequenos galhos, não passavam de 15 centímetros, plantei na cuia. E aí, ó, hoje, depois de alguns meses, a jiboia foi crescendo, crescendo, crescendo. E já ultrapassa 1,5 metro de comprimento, né? São plantas também que dá pra você... Tá aqui no terraço da minha casa, mas dá pra cultivar tranquilamente dentro de casa, desde que o ambiente seja iluminado e que o substrato nunca seque. As jiboias são plantas, pessoal, de florestas tropicais, né, da nossa Mata Atlântica. E aí é um ambiente úmido e quente, certo? Muita gente pergunta, mas eu já vi jiboias com folhas diferentes. Aqui eu tenho 2 espécies. Ganhei recentemente, olha, ela variegada, certo? Ela ainda está crescendo. Porém a jiboia ela tem um truque. Se você plantar ela num vaso grande e colocar um tronco para ela ir escalando, as folhas da base ficam gigantescas, podem ficar maior do que o meu braço, as folhas ficam enormes. Como aqui está numa cuia, né, onde eu estou limitando o crescimento dela, as raízes aéreas, ó, ela emite raízes aéreas, e essas raízes não conseguem absorver nutrientes, as folhas ficam pequenas. Em segundo lugar, nós vamos ficar com as rosas do deserto, né? Nessa pandemia, muita gente me procurou nas redes sociais para falar de rosa do deserto, tirar várias dúvidas. Ah, eu comprei uma rosa do deserto. Ah, você tem rosa do deserto para vender? Faz enxerto, vende semente. Então, nessa pandemia, a quantidade de pessoas que começaram a cultivar rosas do deserto foi incrível. A procura foi muito grande. E aí, para nós produtores, né? Eu produzo mais por hobby, mas sempre estou vendendo semente, vendendo alguns enxertos para adquirir novos exemplares de outras cores. Aumentou bastante a procura dessas plantinhas aqui, ó. Essas aqui são algumas das minhas belezinhas, né? E em primeiro lugar, né? Vamos agora ao finalista da nossa lista. Em primeiro lugar, a planta mais procurada para se cultivar nessa pandemia foi a Zamioculca, né? Zamioculca foi uma planta muito procurada. Eu vou colocar a foto dessa planta aqui. Muita gente acha essa planta facílima de ser cuidada. E de fato ela é. Porém eu, Ivanildo Takamine,
Eu não tenho muita sorte com zamioculca não. Muitas pessoas vieram me procurar e falaram pra mim que não conseguem cultivar rosa do deserto, porque acham muito complicado. Eu acho facílimo. Porém, essas pessoas que acharam cultivar rosa do deserto difícil, acharam cultivar zamioculca muito mais fácil. Eu sou totalmente o contrário. Já tive zamioculca na minha casa, tem ali uma mudinha muito pequenininha, ela é uma planta que ela cresce muito lentamente. Ela se propaga muito fácil, qualquer pedacinho de folha, se você plantar ela bem direitinho, protegendo do sol, ela vai estar enraizando e gerando uma nova muda futuramente. Então, são plantas muito utilizadas para escritório, dentro de casa, restaurantes, para decorar ambientes, né, internos. Muita gente utiliza essa planta por isso. Ela é facílima de cuidar, a floração dela é bem singela, igual o caládio, eu já falei do pacová, a floração é muito idêntica, né? São plantas muito resistentes. E agora chegou no mercado uma tal de zamioculca preta, né? A zamioculca negra, né? Que é um híbrido criado e está fazendo maior sucesso nos garden centers, que é ela com folhas negras, né? Bem enegrecidas. Então, pessoal, fica aí opções para você cultivar dentro da sua casa ou até mesmo fora, né? Até porque rosa do deserto eu tenho que cultivar externamente. Uma das perguntas que eu mais recebo é: eu posso cultivar rosa do deserto dentro de casa? Eu disse não, a resposta sempre vai ser não. Quanto mais sol, quanto mais radiação solar sua rosa do deserto receber, eu falo muito rápido, sua rosa do deserto receber, maior vai ser a quantidade de floração e desenvolvimento. O brilho nas folhas vai ser bem maior, certo? Então nós temos aí a zamioculca, a palmeira rafis. Vou dar um bônus para vocês, né? Se vocês querem uma outra opção de planta para dentro de casa, fica aí a areca bambu. Vou estar colocando uma foto aqui do lado para vocês verem. A areca bambu, super prática, pode ser cultivada tanto a sol pleno e dentro de casa também. Porém, se ela for cultivada a sol pleno, ela vai ficar com um aspecto mais amarelado, vai florir bastante, vai emitir muita semente, muitos coquinhos, né? Vai ficar gigantesca a sol pleno. Se você cultivar dentro de casa, ela vai ganhar um brilho bem maior, as folhas vão ficar bem mais verdes e a estatura dela vai ficar um pouco menor, certo? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem está cultivando planta na pandemia está fazendo um excelente trabalho, uma excelente iniciativa. Cultiva planta, apresentei alguém com plantas, porque plantas são os melhores presentes para dar para alguém, certo? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, tchau. Valeu!